tremendamente. Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza? Salmos 1. Salmos 1. Eu quero falar sobre viver de novo. Tem gente que já morreu em muitas áreas. Às vezes a gente não percebe, mas a maioria das pessoas já não estão vivendo a vida que ela sonhou. E Deus sempre nos convida a viver de novo. Todas as pessoas que ele encontrava no caminho, desiludida, ele trazia de volta. Porque Deus não aceita ver ninguém prostrado. Deus não aceita ver você passando fome. Deus não aceita ver você desempregado. O problema é que às vezes você morre e começa a aceitar aquilo que Deus não está aceitando na sua vida. Amém? Salmos 1 diz bem assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiro, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, que são como palhas que o vento leva. Amém. Podeis assentar. Esses dias eu estava perguntando para Deus o que é ser justo. E eu pude perceber que o justo é aquele que cai e Deus o levanta. Às vezes a gente acha que o justo é aquele que fica o tempo todo de pé. Mas a Bíblia vai dizer que o justo pode cair 7 vezes. Deus o levantará de todas. É fácil você descobrir um justo. É ver ele quebrar num dia e prosperar no outro. É fácil você encontrar um justo no casamento. É você ver eles brigando num dia e no outro eles estão no maior love. Porque Deus, ele diz que a pessoa é justa quando ele levanta. Não é quando a pessoa diz que é justa. Deus não te faz justo porque você acha que você é. Porque eu não xingo, eu não falo mal de ninguém. É porque eu estou na igreja. Isso não te faz justo. A única forma de você saber que você é justo é quando você enfrenta uma luta e você vê Deus te tirando dela. Aí você é justo. Por isso que o texto diz: o justo pode cair, Deus o levanta. Mas vem com esse texto aí, ó. Vem com esse texto. Esse texto diz: feliz é o homem. E aí ele começa a dividir para que alguém entenda o que é prosperidade. Aqui ele faz uma divisão entre aqueles que prosperam e por que eles prosperam, porque eles encontram resultado. E ele conta também, no último texto, que eu não prossegui, mas o que você viu, que ele diz bem assim: os ímpios não são assim. Ou seja, os ímpios não prosperam, não alcançam. Os ímpios não alcançam. E aí ele vai dar um conselho, que eu acho que a melhor resposta para isso está no versículo 1. Olha aí, meu lindo. No versículo 1, quando ele vai dar o primeiro conselho para quem quer vencer. Quem quer ter um projeto de vida abençoado? Então veja, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Deixa eu te falar, porque há uma confusão quando alguém fala de ímpio. A palavra ímpio aí não é alguém do mundo.
O ímpio é alguém que conheceu a verdade, conhece a promessa, mas não acredita nela. Então você encontra ímpio na igreja. Pessoas que a gente profetiza que Deus vai mudar a vida dela, mas ela não consegue acreditar. O ímpio é o que faz o projeto de vida, mas não acredita que vai cumprir. E o pior, que ele sai dando conselhos. O que Deus está dizendo é que o ímpio é aquele que conhece a verdade, mas está dando conselho na igreja. É aquele irmãozinho desviado que diz para você: olha, a gente não precisa estar todo dia na igreja. A gente não precisa. Isso é ímpio. É essas pessoas que influenciam a sua conquista. São essas pessoas que impedem você de vencer. São essas pessoas que ficam colocando coisa na sua cabeça, e você começa a ouvir esse povo, e sabe o que acontece? Você não consegue vencer. Por quê? Porque o conselho da mulher frustrada é dizer para outra crente: homem não presta. O conselho do homem frustrado nos negócios é dizer para o outro irmão da igreja que a vida está difícil e não dá para abrir um negócio porque não vai dar certo. Esses são ímpios. Mas olha, se alguém quer ter um projeto de vida, vai ter que abandonar os conselhos de pessoas que não vencem. Amém? Se você quer ter um projeto de vida de sucesso, abandone esta pessoa que fica dizendo que você não vai vencer, que está difícil, que Deus não abençoa todo mundo. Eu falava hoje com o meu amigo o pastor Milton, e acho que nós citamos no rádio, que uma mulher chegou para mim e disse bem assim: eu não acredito, como o mundo seria se todo mundo fosse rico? Eu disse: eu estou doido para ver. Uma coisa eu sei, que na igreja de Atos dos Apóstolos dizia: nenhum deles tinha necessidades. Por quê? Porque Deus trabalha para tirar você das suas necessidades. Deus está preocupado em te levantar e não te abater. Eu particularmente, eu dou para qualquer pastor falar, eu acho que teologicamente ele pode falar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: existe 40 mil linhas teológicas. Não existe só os calvinistas, os armênios, não. Existe 40 mil linhas teológicas. Eu posso estar falando algo que muitos aqui não acreditam. Por exemplo, falar de prosperidade para muitos não acreditam. Por quê? Porque eles creem numa linha teológica e ficam dizendo: não é porque eu não acredito na teologia da prosperidade, mas acredita na teologia da miséria. Porque é incapaz de acreditar que Deus vai mudar a vida. E sabe o que essas pessoas fazem? Ímpias, te dar conselho para você não acreditar que você é capaz de vencer. Então olha o que a Bíblia diz: só vai ser feliz aquele que não para ouvir conselho de ímpio. Só vai ser feliz aquele que não para ouvir conselho de ímpio. Ímpio é aquele que não acredita no que Deus disse. O grande problema das pessoas hoje é que a Bíblia está perdendo a graça na vida dela. Eu lembro que quando, em 1983, quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, Jair Gomes Nogueira, ele estava pregando no Campo da Bênção, era conhecido como o pastor das moedinhas, o missionário das moedas. E ele levantava a mão, fazia oração, e um montão de demônio manifestava, um montão de paralítico andava, e era um fuzuê santo, que todas as pessoas iam lá, de manhã, de tarde, de noite. Mas uma coisa eu sei: ninguém lá dizia para o outro que Deus não ia fazer milagre.
Todas as pessoas que chegavam lá paralítica, cega, endemoniada, alguém dizia: Deus vai fazer milagre. Mas sabe qual é o problema hoje? É que tem muitas pessoas vindo para a igreja, senta ao lado de um ímpio que diz: está difícil. Era tão bom se fosse tão fácil como ele fala. Porque naquela época as coisas alcançavam, as pessoas alcançavam resultado, porque não tinha ímpio para dizer que não podia. Pastor, não tinha ímpio. Tinha católicos, tinha espírita, tinha macumbeiro, mas todo mundo acreditava que Deus ia fazer. Hoje nós temos uma igreja cheia de santo. Cheia de santo. Não é? A gente quer acreditar, eu acredito, sim? Tem alguém para acreditar comigo? Então tá bom. Onde Deus não opera mais nada. Uma dificuldade. Antigamente eu chegava na igreja, o altar era o primeiro lugar para a gente orar. Gostava, orava. Dizia: Deus, usa o missionário para me abençoar. Deixa eu só perguntar. Seja verdadeiro, senão eu vou mandar Deus dar de pau de quina na sua cabeça. Quem aqui pelo menos chegou e disse: Deus, use o apóstolo para me abençoar? Pois é. Mas por que você não tem isso? Porque as pessoas tiraram isso da igreja. Elas querem que Deus faça milagre só para ela. Porque enquanto ela puder tirar o ânimo dos outros, ela vai fazer. Agora vamos para o segundo ponto. Essa é a minha introdução. Mas eu estou correndo. Eu vou viajar ainda. Vai lá, o Salmos. Primeiro. Obrigado. Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores. Aí tem um outro ponto importante. Qual é o caminho do pecador? Diga: infidelidade. Qual é o caminho do pecador? Diga: adultério. Qual é o caminho do pecador? Diga: mentir. Qual é o caminho do pecador? Diga: falsidade. Qual é o caminho do pecador? Diga: ódio. Qual é o caminho do pecador? Diga: amargura. Qual é o caminho do pecador? Diga: ofensa. Então você vai ver que esses são o caminho dos pecadores. Mas se você der uma olhada na igreja, você vai ver que tem muita gente nesse caminho, que parou nesse caminho e ele quer vencer. Não, eu vou vencer, eu vou vencer. Aí Deus diz: tá, mas quando você vai abandonar esse caminho? Porque é bem-aventurado o homem que não se detém, não anda, não para, não estaciona. É alguém que pode até passar, mas não fica. É alguém que pode até mentir, mas corre para a verdade. É alguém até que pode cair, mas se levanta e anda. Ele está falando de pessoas que não param no caminho do pecador. E o que mais tem no meio da igreja é infidelidade, sim ou não? Existem duas pernas que o cristão tem que andar: fidelidade e lealdade. Diga comigo: fidelidade e lealdade. Como é que você vai entender isso? Assim, preste atenção. A mulher é fiel ao marido. Meu amor, eu te amo, meu amor. Então, mas ela não é leal a ele. Por que não é leal? Porque é só estar conversando com uma amiga que fala mal do marido dela, ela vai falar mal do dela também. Ela é fiel, mas não é leal. Você vai encontrar também homens que não adulteram, não traem as mulheres, mas eles não são leais. Porque é só entrar na conversa lá, um idiota começa a falar com ele, um ímpio, às vezes muito crente, vai dizer: não, mas eu já disse para minha mulher, se continuar assim, eu vou largar ela. Aí ele diz: eu também.
Ele é fiel, não traiu, mas ele não é leal, porque a conversa dele condena ela. Aí você vai ver, tem crente que é fiel no dízimo. Quem é fiel aqui no dízimo, nas ofertas? Pronto, amém. Fiel no dízimo. Chega na igreja, dá o dízimo. Mas está lá no trabalho, aí tem um infeliz, filho de Satanás, desviado, ímpio, que ele vai dizer para você: ah, rapaz, dá dízimo para o pastor, rapaz. Aí ele até diz: não, eu dou para a igreja, eu dou para Deus, mas eu também não concordo não. Quer dizer, ele é fiel, mas não é leal. E qual é o problema hoje da igreja? Elas querem alcançar, sendo fiel, mas esquece que toda a fidelidade é acompanhada de lealdade. Aí você faz as coisas, mas fala mal do outro atrás. Isso é se deter em caminho de pecador. Você viu que eu comecei dizendo que o justo não é aquele que diz que é bonzinho, que não faz tal. O justo é aquele que cai. Deus vai lá e levanta ele. Deus levanta porque tem um projeto na vida dele. Deus levanta porque quer ele. Deus levanta porque uma mudança, Deus vai usar ele para mudar a história de toda uma nação. Eu não vou dizer quantas vezes eu quebrei, não. E quantas vezes Deus me levantou. E digo para você que teve vezes, por exemplo, eu perdi uma igreja, eu acho que eu falei o ano passado, eu perdi uma igreja recentemente, eu gastei lá 600 mil. O cara pegou, dizia que era meu amigo. Juntou com a mulher, que era a tesoureira do meu ministério, e não passou o terreno para o nome do ministério e colocou o nome dela. Então, aí eu disse bem assim: agora, meu Deus. Aí Deus disse bem assim: eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. É a mesma coisa com você. Querido, se você não anda segundo o conselho desses infelizes, desculpa a expressão, que não querem nada com Deus, que só está para atrapalhar, que são um joio, que parece ser crente, mas não é. Você quer vencer, mas para você vencer, você precisa fazer algo que você ainda não fez. Aí, ele fala 3 coisas, e o último, ele vai falar, antes dele falar de prosperidade, ele vai falar bem assim: não se assenta na companhia de zombadores. Deixa eu dizer algo para você. Deus odeia zombadores, porque todas as vezes que Deus vê alguém zombando, Ele lembra daqueles que zombaram de Cristo na cruz. Irmãos, a Bíblia diz: chore com os que choram e alegre com os que se alegram. Mas tem irmãozinhos que gostam mesmo de ver o outro e ainda está bem feito. Glória a Deus. Mas ele quer que Deus abençoe ele no projeto. Ele quer que Deus mude a vida dele. Mas ele não quer abandonar a zombaria. Por exemplo, eu vou falar de um assunto. Eu tenho um amigo que é flamenguista. Eu tenho um amigo que é flamenguista. Só que ele é crente, mas é supersticioso. Eu fui na casa dele, assisti um jogo do Flamengo, e ele colocou o controle remoto em cima do braço do sofá e disse: ninguém mexa, está dando certo. E é crente. Aí eu disse: eu vou sair daqui para outro lugar. Não mexa não, ninguém se mexe. O time está vencendo, ninguém se mexe.
Eu disse: varão, você é o quê? Macumbeiro, é? O que é que tem a ver, rapaz? O time vai vencer por causa do jogador, não é por causa da sua superstição, não. Aí ele começou a falar mal. Aí eu disse: meu amigo, fica na paz. Começou a falar mal. Não, é porque a maioria das pessoas tem que entender que nem tudo é como se imagina. Nós vamos ter surpresa nos céus. Tem muito crente. Eu disse: meu irmão, eu não quero saber. A Bíblia diz que só quem vai ser salvo é quem confessa Jesus Cristo publicamente e quem é batizado. Ah, não, mas você vai ver lá no céu. Ô, meu irmão, faz o seguinte, fica na paz, aí sozinho. Por quê? Porque eu não quero dar lugar a más conversações, a esses murmuradores, que às vezes você vai na casa dele, ele vai lá para falar do irmãozinho. Aí você não tem o seu projeto de vida realizado. Por quê? Porque você só anda se metendo em conversas alheias. Quem fala mal do irmão é porque não está querendo que ninguém veja a sua trava. Porque o irmão tem um argueiro, mas ele carrega uma trava. Aí a vida não muda e diz: não, mas é porque Deus não quis ainda. Não, meu irmão, não tem nada a ver com Deus. A história aqui é assim, ó: homem que não para ouvir conselho, homem que não se mete em caminho de pecador e homem que não se assenta na roda de escarnecedor. Isso é história. Mas ele diz que esse homem, eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que vem verão, vem inverno, muda as estações e eles continuam firmes, produzindo. As folhas não murcham, eles dão fruto e tudo quanto ele faz, ele prospera. Agora deixa eu perguntar: o que você faz? Está prosperando? É só uma pergunta. Só responde para você mesmo. O que você faz tem prosperidade? Porque se não tem, essa Bíblia não mente. Essa palavra não mente. Irmão, eu volto a repetir. Não tem nenhum problema de você quebrar. Mas quando você é justo, Deus te levanta de novo. Não tem nenhum problema em você cair. Quando você é justo, Deus te levanta de novo. A grande questão é olhar para a pessoa e ver ela o tempo todo prostrada. São pessoas que fazem, mas não prosperam. Eu não sei se vocês perceberam que aqueles que subiram no altar, eu ungi as suas mãos debaixo de uma profecia do Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. É porque é isso aqui, ó. Quem não se detém no caminho de pecador, quem não anda na conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores, tudo que ele faz prospera. Amém? Agora, deixa eu entrar aqui nesta palavra. Até melhor, porque o outro estava mais... Estava alto. Deixa eu entrar aqui numa palavra que Deus me deu para você. Talvez você não entenda o que eu vou falar para você. Deus faz as coisas antes que você perceba. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz antes que você perceba. O seu projeto de vida, por Deus, já foi abençoado antes que você perceba. Quando você vai olhar a palavra do Senhor, quando você vai olhar para Marta, que viu seu irmão Lázaro morto, e Jesus disse, antes dele morrer, ele não morre, ele dorme. Jesus ressuscitou Lázaro antes de Lázaro achar que iria morrer. Jesus já tinha ressuscitado ele nos céus. É que a nossa história já foi registrada nos céus. Antes de você perceber, Deus já fez um milagre. E você vai ver que Marta entra num discurso
como se isso fosse mudar o que já havia sido feito. Jesus disse: vamos ressuscitar seu irmão. Ele disse: não, ele morreu faz 4 dias. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, nós vamos ressuscitar agora. Já cheira mal. Para tanto obstáculo é esse? Deus faz antes de você perceber. E eu posso dizer isso para você. Tem livramentos que você não vê, mas Deus te deu. Tem milagres que você ainda não viu, mas já está pronto. Tem transformações que você não viu, mas já está a caminho. É que antes de você ver, Deus já fez. O seu projeto, talvez alguns escreveram apenas simples palavras, mas nas simples palavras Deus já viu. Você já viu a história da mulher do fluxo de sangue? Ela disse: se tão somente eu tocar, eu serei curada. E o que foi que ela fez? Ela tocou. E o que aconteceu? Ficou curada. Se você olhar para Bartimeu, o que aconteceu com ele? Ele clamou, ele não tocou, mas Jesus o chamou. E quando perguntou: o que é que você quer? Ele simplesmente respondeu: eu quero ver. Ele disse: então veja, a tua fé te curou. E se você for dar uma olhada na história de Bartimeu, a gente tem que dar uma salva de palmas para ele, porque ele merece. Porque Bartimeu, ele estava clamando por Jesus e todo mundo mandava ele calar. Mas ele acreditava que o milagre dele já estava no caminho. É que ele tinha um projeto. Sabe qual era o projeto? Voltar a ver. Qual o seu? Qual era o projeto da mulher do fluxo de sangue? Ser curada. E qual o projeto de Marta? Que Jesus fosse para curá-lo. Só que ela achava que ele não tinha mais jeito. Porque talvez a situação que você está, você fica achando que não há mais jeito. Mas olha, ele já fez o milagre antes que você veja. Antes de você perceber, ele já fez o milagre. É a mesma coisa da viúva de Naim, que vinha ali em Lucas capítulo 7, vinha ali com uma multidão que chorava com ela, mas lá da outra ponta vinha uma multidão que festejava com Jesus. Ela não sabia que o milagre dela já estava pronto. Porque aquele encontro não foi um encontro ocasional. Não era algo que estava marcado. Era algo que não estava na agenda dela. A agenda dela é morte, mas a agenda de Cristo era a vida. É que o milagre já estava a caminho na direção do cortejo fúnebre. É que Deus já está com o milagre preparado para você. Esse ano já começa, meu irmão, esse ano termina com o seu milagre pronto. É que a gente não vê o que quando a gente vai olhar para uma semente, eu estava estudando sobre sementes esses dias, semente precisa ficar no escuro. Você pode pisar, meu irmão, apertar a semente, mas ela rompe, ela tem força para romper. Não tem pressão que segure uma semente. Não tem nada que segure uma semente. Mas você precisa fazer algo que talvez você ainda não fez. E eu quero te chamar para a gente viver de novo. Ah, mas eu nunca tive uma vida boa. Mas vai pegar uma história da Bíblia e vai viver igual a deles. Amém? Mas deixe eu sair aqui dessa introdução para falar com você sobre uma luta de um homem. A luta de um homem chamado Jacó, que tinha um projeto. Ele tinha um projeto. Gênesis 32. No versículo 22 a 32, vai dizer assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessou o rio e fez passar também tudo o que ele possuía.
Então Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, senão se que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e com homens venceu. Deixa eu contar uma história para você. Eu não gosto de alguém que chama de Jacó de enganador. Eu particularmente não gosto, porque ele não era um enganador. O nome Jacó, no mais preciso que seja, é aquele que segura no calcanhar. Mas aí vão buscar raízes e dá para o cara. Eu acho que o nome de Jacó era lutador. E eu vou dar aqui algumas chaves para você ter o melhor ano da sua vida. Eu acho que ele deveria ser lutador. O nome Jacó, o significado é lutador. Sabe por quê? Porque ele já nasceu com a promessa de ser abençoado. Porque Deus disse: 2 nações brigam dentro de você, mas o mais novo governará sobre o mais velho. Então Jacó já nasceu na promessa que era ele que ia vencer, assim como você. É porque você é bilionário. Talvez você não saiba. Você nasceu com 86 bilhões de neurônios. Você já nasce bilionário. E você tem 6 trilhões de células. Então você é mais do que você imagina. Aí ele nasce, pastor, e ele nasce como segundo. A Bíblia diz que na corrida da vida ele percebeu que o pai amava mais Esaú do que ele. Aí o que foi que ele fez? Ele é esperto, porque não dá para disputar com aqueles que já estão no lugar. Então cria um lugar para você. O que foi que ele fez? O coração da minha mãe ainda não tem ninguém. Eu vou me aproximar da minha mãe para que a mãe me ame. Aí você vai ver que Jacó, ele era amado pela mãe e Esaú amado pelo pai. Aí ele percebeu que o irmão dele era peludo e ele careca. Tinha pelo, era igual eu, pelado. Ele disse: não, eu posso não ter a pele, mas eu vou ser cheiroso. Então veja, enquanto Esaú tinha um corpo peludo, Jacó disse: eu vou ser cheiroso, porque eu posso não ter a pele, mas eu posso ter o cheiro. Porque é assim que a vida funciona. Às vezes você olha para alguém e está achando que ela tem tudo e eu não tenho nada. Você é que pensa, é que tem algo para você ocupar, mas você quer ocupar o lugar do outro. Jacó nos ensina que a gente tem que ocupar o lugar que estão vazios, e não o lugar que já estão ocupados. Esse ano, você não precisa abrir uma empresa igual a de alguém, não. Abra a sua, de um estilo diferente. Você não precisa ser um pregador igual a mim. Seja um pregador diferente. Você tem que ocupar o espaço. E é isso que muita gente não sabe. Ela fica sonhando em ter o que os outros têm e não aproveita o lugar vago, o lugar que ela pode viver. Jacó olhou: não tem pele não, mas tem um perfume. Você vai ver a revelação do próprio pai, que diz: olha, a pele parece de Esaú, mas o cheiro é de Jacó, porque um tinha pele e o outro era perfumado. Você quer um casamento igual ao da fulana, você não precisa ter o casamento que ela tem. Você precisa criar o casamento que a outra não tem.
Jacó, Esaú, você tem pele? Eu tenho perfume. O pai te ama? A mãe me ama. Aí ele percebe também que ele não tinha como competir com o irmão. Ele não tinha como competir com o irmão caçando. Aí ele disse: eu vou me tornar cozinheiro. Você percebe que ele não estava entrando em choque? Porque o projeto é individual, as realizações são individuais, os milagres são individuais. Deus abençoa todos no coletivo quando todos estão na mesma necessidade. E se estão todos juntos, então todos serão abençoados. Mas cada um ele trata na sua individualidade. Afinal de contas, se está todo mundo com fome, nem todo mundo tem a mesma fome. Sim ou não? Aí ele agora diz: ele é caçador, eu sou cozinheiro. Aí você quer disputar. Você quer viver de disputa. O milagre está aí para você. Você pode ser bom em outras áreas, mas você quer disputar. Você quer mostrar. E tem uma coisa, às vezes alguém chega para mim e diz bem assim: o senhor não inveja não? Eu digo: não, eu admiro. Mas você vê Jacó. Jacó sai, alcança o que tem, fazendo sempre o que ele queria. Se eu não posso ser igual, eu vou ser diferente, mas vou também ser. Qual o grande problema? Eu quero uma casa. É igual uma campanha que eu fiz lá na minha igreja. Eu dei uns pezinhos, uns adesivos, que o tema da campanha era onde colocar as plantas dos vossos pés. Eu mandei os irmãos sair com os adesivos para ir nas concessionárias e colar nos carros, pezinho dele. Na casa lá que queria comprar, colava o pé lá na porta. Quando eu terminei a campanha que distribuí, o meu carro, um Corolla, estava cheio de pezinho. O que eu aprendi é que eles queriam o meu. Você percebe que Jacó não queria o que Esaú tinha? Você percebe que Jacó queria ser individual? Queria vencer, mas independente do que o outro era? E é essa a questão. É que quem anda, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém em caminho de pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele sabe que ele é como árvore plantada, ele dá certo de qualquer maneira. Ele dá certo de qualquer maneira. Meu irmão, você dá certo de qualquer maneira. Meu irmão, você chega no endereço, mesmo que você esteja na direção oposta. Deus dá um jeito. É só você entender. Você não precisa seguir o que todo mundo faz. Você precisa seguir o que Deus manda. Deus disse para Jacó: você pode ser excepcional. Mas meu irmão tem mais atenção. Busca a atenção da sua mãe. Meu irmão é peludo, estou com inveja. Vai ser cheiroso. Meu irmão é um caçador. Vai, meu irmão, aprender a cozinhar. Porque quem caça precisa de alguém para cozinhar. E eu não vou ter o que os outros têm. Agora você vai ver Jacó sai da casa dele, fugido, porque a mãe influenciou, não foi ele. A mãe disse: eu ouvi Deus dizendo que você ia governar, então faz o seguinte, vai lá, se apresenta lá para o seu irmão, para seu pai, e diga que você é Esaú. Mas por que isso aconteceu? Porque Jacó já tinha feito, sabe o quê? Jacó já tinha feito o guisado. Porque veja, o guisado de Jacó se tornou mais importante do que a caça de Esaú. O que você faz vai ser mais importante nessa cidade do que o maior especialista que tem aqui. Se você vai fazer comida, a sua comida será melhor do que todos os cozinheiros que tem aqui. É porque Deus é assim, Ele faz, Ele pega alguém que acredita e diz: é esse que eu vou fazer. Então você vê, cacei, mas não sabe cozinhar, eu vou ter que cozinhar para você. Então, eu sou peludo, mas é fedorento, toma aqui um perfume.
O pai me ama, mas o amor da mãe é melhor do que do pai, porque a mãe a gente deita no colo, recebe carinho, cafuné. O pai é, tá bom meu filho, tá bom. Pega muito não, você é homem. Hã? Então você vai ver que ele se tornou especialista naquilo que ele sonhava. É que você sonha em ter um sonho, realizar um sonho grande, mas você não se torna especialista. Você quer. Irmãos, eu já falei aqui, eu só vou lembrar. Um livro que eu escrevi chamado Meu Casamento Morreu e Eu Não Vi. É o tema do livro. Meu casamento morreu e eu não vi. A maioria chega a dizer, no meu não morreu. Eu digo, você é que não viu. Eu contei uma história de uma mulher que o marido morreu, gostava de um terno marrom. E aí a mulher levou pro IML lá o terno para vestir no homem, para ele já sair do terno que ele amava a vida toda. E sabe o que aconteceu? Quando ela chegou lá, o terno estava no homem errado. Ele olhou, que irresponsável. O terno do meu marido no corpo do homem errado. E ela rodou a americana, porque é uma história americana. Aí chamou o legista. O que foi que vocês fizeram? O que foi que vocês fizeram? O que foi? Vocês vestiram o terno que meu marido usou durante 40 anos. Estava na hora de trocar. 40 anos? Estava na hora de trocar. Ah, mas você vestiu no homem errado. Não, senhora, isso aqui é fácil de resolver. Mas como é fácil de resolver? É fácil, vamos resolver agora. Depois que um outro homem vestiu o terno do meu marido, não. O negócio aqui é fácil. Chamou lá o amigo e disse, eu não falei para você? Você colocou a cabeça no corpo errado? É só trocar a cabeça. Mas aí, como é que eu vou saber se o corpo é do meu marido? Ninguém conhece seu marido pelo corpo, conhece pela cabeça. É que tem muita gente cuidando do corpo, mas não cuida da cabeça. Tem muita gente, eu não estou falando para você não ir para a academia não, que de vez em quando eu vou. O que eu estou dizendo é o seguinte, não adianta estar com um corpo bonito, com a cabeça ruim. E eu já falei, minha mulher chegou para mim, quando a gente fez 30 anos de casado, agora está com 37, ela chegou para mim e disse, aqui meu amor, pneuzinho, eu disse, e daí? Como é que a gente roda 30 anos sem pneu? Tem que ter pneu para rodar, minha linda. Aí ela disse, mas eu não estou gostando do meu corpo. Eu disse, olha, para mim eu não casei com o seu corpo, eu casei com o seu caráter. Porque se eu tivesse casado com o corpo, eu já teria me divorciado dele. Porque quem casa com caráter vive a vida inteira. Quem casa com o corpo, muda. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que elas não querem entender que o problema dela é a cabeça. Ela quer disputar com alguém em vez dela aprender a fazer algo paralelo, distante, para que seja melhor. Nós temos que viver a lei do primeiro, que está lá em João capítulo 5. O primeiro que entrava na água depois do movimento das águas sarava, era o primeiro. Então você tem que ser o primeiro a sonhar alto e o primeiro a sair para realizar. O seu projeto de vida tem que ser vigiado, meu irmão. Todo dia olhar e ler e dizer, toma aqui, Deus, em nome de Jesus, eu vou conquistar. Eu não vou esquecer de nenhum dos planos do Senhor para a minha vida. E se eu escrevi aqui é porque é vontade do Senhor. Amém?
Tem pessoas que não acreditam. Jacó, quando percebeu que a vida dele era uma luta, sabe o que foi que ele fez? Com a própria primogenitura, entrou na ideia da mãe e saiu de casa, fugindo. Mas veja, Jacó não mudou quando fugiu. Jacó não mudou quando prosperou. Jacó não mudou quando enriqueceu. Jacó não mudou com os anos de experiência. Sabe quando foi que Jacó mudou? Quando lutou com Deus. Eu não estou dizendo para você sair lutar com Deus, não. Porque você luta contra Deus, porque você luta contra a vontade dele. Ele diz: eu quero que você tenha vida e tenha com abundância. Aí você inventa: é espiritual. Mas como é espiritual? Se em João 10,10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Agora quero que você me diga: o que é que se destrói espiritualmente? O que é que se rouba espiritualmente? O que é que se destrói espiritualmente? O que é que se mata espiritualmente? A história ali fala de vida física. Satanás veio para roubar o que Deus está te dando aqui na terra. É porque talvez você leia e não perceba. Põe aí para mim, Deuteronômio 30:19, rapidinho. Deuteronômio 30:19, dê uma olhada comigo. É só olhar ali. Hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Veja, Deus diz bem assim: eu tomo os céus e a terra por testemunha contra vós. Entenda isso. O céu é o reino espiritual, a terra é o reino físico. Ele está dizendo que você vai ter no espiritual e no físico, hoje são testemunha contra você. O que você é capaz de ter no mundo físico, eu coloco hoje diante de você. Agora tem mais: eu coloco a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Mas eu estou sugerindo que você escolha a vida. Então não tem esse negócio de dizer o que Deus quiser para mim, não. Ele manda você escolher. Diga: eu vou escolher. Escolheu a casa, escolheu o carro, escolheu a conta bancária, escolheu o casamento, escolheu como é que vai viver. Jacó disse: eu escolho ser cheiroso e não preciso ter cabelo. Eu escolho cozinhar e não preciso caçar. Eu escolho o amor da mãe e não preciso do amor do pai. Eu escolho. É que você, na hora de você fazer o seu projeto de vida, você quis orar para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer? Deus diz: escolha você. É você que tem que escolher. Aí você vai ver que Jacó sai e ele escolhe, vai para uma cidade chamada Luz, ali em Gênesis 28. Ele chega numa cidade chamada Luz, e naquela noite ele tem um sonho. Uma escada era posta no céu e anjo subia e descia. E ele disse: o Senhor estava nesse lugar. Como terrível esse lugar, o Senhor estava aqui, eu não sabia. É que Deus está aqui e você não sabe. E o lugar onde Deus está é terrível. Não é terrível para te destruir, é terrível porque é impossível você chegar no lugar que Ele está e você não ser abençoado por Ele. É terrível porque Ele dá bênção. Contra aí, versículo 20, Gênesis 28. Você é terrível por causa disso. Então Jacó fez um voto. Então é antes. Acho que vê aí, eu acho que é 17, 18 por aí. 16, obrigado, pastor. Quando Jacó acordou do sonho, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. O Senhor está aqui.
Agora veja o lugar que ele disse que encontrou o Senhor, o que é que ele faz. Vai lá, 17. Com muito medo ele disse: terrível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Você está onde? Então vamos lá. Esta é a porta do céu, é aqui onde Deus responde às suas orações. Amém? Vai lá, é Betel, sobe. 19. 18, né? E na manhã seguinte Jacó levantou cedo, pegou a pedra que havia posto por travesseiro, colocou em pé como uma coluna, derramou o óleo sobre o topo. E ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anterior se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, e prover-me de comida e roupa, ele só está pedindo coisa boa, e levar-me de volta salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje pus por coluna será a casa de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Mas você vê um cara, esse cara é trapaceiro? Você acha que ele está mentindo? Ele chega num lugar que o nome era Luz, só que ele não precisava de luz, ele precisava era de casa. Ele chega num lugar que o nome era Luz, mas ele não precisava de luz, ele precisava de um altar para sacrificar. Ele chega num lugar que o nome era Luz, mas ele não precisava de uma luz, ele precisava era de uma escada para sair do fundo do poço. Ele chega num lugar que o nome era Luz, mas ele não precisava, irmãos, de uma cama, ele precisava de uma pedra para erguer como uma adoração a Deus. É que no lugar onde tudo era contrário, novamente ele diz: eu não tenho uma cama, mas tenho um altar. Eu não tenho uma forma de sair do fundo do poço, mas eu tenho uma escada. É que ele viu o que os outros não viam. Você tem que ver aquilo que ninguém está vendo. Há uma solução para a sua vida. Há um milagre de Deus. Deus não vai deixar você sair nesta noite sem receber o que Ele te prometeu. Acredite nisso, em nome de Jesus. Jacó muda o nome das coisas. Ele muda as sensações. E por isso que quando ele luta com Deus, Deus pergunta: qual é o teu nome? Porque quando você muda o nome, você muda o destino. Lá em Ilhéus, eu passei um tempo lá em Ilhéus, acho que uns 6 meses. Eu encontrei uma mulher que o nome dela era Maria das Dores. E uma vez eu perguntei: qual o teu nome? Ela disse: Maria da Alegria. Eu disse: mas por que me falaram que a senhora é a irmã Dores? Ele disse: Dores nada, eu sou Maria da Alegria. Porque eu tenho certeza que o nome que meu pai me deu, Deus trocou. É que quem muda o nome, muda o destino. Até agora você não mudou suas palavras, por isso que o seu destino ainda não foi mudado. Você continua dizendo: nada dá certo, minha vida é difícil. Porque tudo que eu faço, meu Deus, eu nunca vi um baralho. Você fica dizendo que seus filhos não prestam, seu marido não presta, ninguém presta. Ei, dá nome para o seu destino. Jacó olhava e dava nome, dizia: aqui é assim, aqui é casa de Deus. Por isso que Deus mais tarde vai dizer: você é príncipe.